Bem-vindos a mais um episódio do podcast informativo. Hoje a nossa análise mergulha fundo na resposta do governo brasileiro a um cenário, bom, complicado. Novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, algumas chegando a pesados 50%, e a resposta foi um pacote bilionário, né? 30 bilhões anunciados para tentar socorrer as empresas brasileiras que foram atingidas. Para entender melhor tudo isso, a gente reuniu informações de várias fontes, incluindo um debate que rolou na Jovem Pan e um documento mais técnico sobre o tema. A nossa missão aqui é destrinchar os detalhes desse plano, as reações e, claro, os pontos que geraram mais debate, mais controvérsia. O problema central é bem claro, né? Essas tarifas americanas batendo em cheio em setores-chave aqui no Brasil. Aço, alumínio, alguns produtos do agro, manufaturas também. Isso afeta demais a competitividade das nossas exportações. Então, vamos lá. Como exatamente o governo pretende ajudar essas empresas? Olha, o coração do plano, o grosso do dinheiro, são esses 30 bilhões que vêm principalmente por linhas de crédito facilitadas. O BNDES entra forte aí, mas claro, não é um dinheiro dado sem condições. Tem uma contrapartida bem clara, e talvez a principal delas. As empresas que pegarem esse crédito precisam se comprometer a não demitir ninguém. Não demitir, e isso já soa como um ponto que pode gerar discussão, né? Com certeza. E para garantir que isso aconteça, o governo criou uma estrutura específica, uma Câmara de Acompanhamento de Emprego. A ideia é monitorar mesmo. E tem um foco, né? A prioridade inicial é para as pequenas e médias empresas e também para aquelas companhias que dependem quase que totalmente do mercado americano para vender seus produtos. Entendi. Então, crédito facilitado com a condição de manter o emprego. Mas você disse que isso é o coração do plano. Imagino que tenha mais coisa nesse pacote, certo? Sim, sim, tem outras frentes. Na área fiscal, por exemplo, eles mexeram no drawback. Ah, o drawback, aquele mecanismo importante para exportação. Exato. Prorrogaram o regime que basicamente isenta ou suspende impostos sobre insumos que você usa para produzir algo que vai ser exportado. Além disso, tem o diferimento, que é tipo um adiamento do pagamento de outros tributos federais. Ajuda no caixa, né? Faz sentido. E mencionaram um seguro também. Isso. Criaram um seguro contra a inadimplência, ou seja, contra o risco de o comprador lá fora não pagar. Isso pode dar uma segurança a mais para o exportador que está receoso. Ok, crédito, benefício fiscal, seguro. E tem a questão das compras do governo, que parece que foi onde o debate esquentou mais. É isso? Exatamente. Essa parte gerou bastante ruído. O plano diz que o governo federal, e talvez até estados e municípios, como redes de ensino, por exemplo, poderão comprar produtos perecíveis. Aqueles que iam para os Estados Unidos e agora não têm para onde ir. E qual o problema aí? Comprar para não estragar parece fazer sentido. O ponto polêmico que gerou a discussão toda é que essas compras poderão ser feitas sem licitação. Ah, sem licitação, aí complica. Pois é, existe uma regra de limite, um teto para o preço, não pode ultrapassar 5 vezes o valor que está tabelado para aquele produto. Mas mesmo com esse teto, a dispensa da licitação levanta muitas sobrancelhas, né? Abre margem para questionamentos sobre transparência, sobre o uso eficiente do dinheiro público. Entendi. É um ponto delicado mesmo. E tudo isso veio como? Via medida provisória, né? Correto, foi anunciado via MP. E a gente sabe, MP tem força de lei assim que sai no Diário Oficial, mas não é permanente. O Congresso tem um prazo até 120 dias para analisar, aprovar, talvez mudar alguma coisa, ou então ela simplesmente perde a validade. E teve um simbolismo político no anúncio, né? Teve. A presença dos presidentes da Câmara e do Senado lá no anúncio foi um sinal claro de que o governo buscou construir um apoio político para essa medida passar depois no Congresso. E aproveitando a ocasião, o presidente Lula fez questão de rebater algumas falas do Trump sobre um suposto déficit comercial americano com o Brasil. Ele citou números que mostrariam um superávit para os Estados Unidos nos últimos 15 anos e também aproveitou para defender a autonomia do judiciário aqui no Brasil. O ministro Haddad também deu uma perspectiva de futuro, né? Relacionando com a reforma tributária. Sim, ele colocou o pacote nesse contexto. Mencionou que a reforma tributária, que deve começar a valer lá para 2027, vai trazer benefícios mais estruturais, mais permanentes para os exportadores. Então, segundo ele, esse pacote de agora seria como uma ponte, uma medida emergencial para segurar as pontas até lá.
Ok, entendemos a estrutura do pacote, o contexto político, mas como a gente já antecipou, um plano desse tamanho, com essas características, claro que ia gerar muito debate. Nossas fontes, especialmente a discussão lá na Jovem Pan, apontam várias críticas. Quais são os pontos mais controversos que surgiram? Olha, são vários mesmo. As compras sem licitação, como a gente já falou, é um ponto forte de crítica. O risco à transparência, o medo de queimar caixa com o nosso dinheiro, como foi dito, é grande. Outro ponto muito debatido é o próprio crédito subsidiado, quer dizer, o governo emprestando dinheiro com juros abaixo do mercado. Quem paga essa diferença? O contribuinte, né? Questiona-se o impacto fiscal disso? Além do endividamento, imagino, tanto do governo quanto das empresas que pegam o empréstimo. Exato. E tem aquele histórico, né? Medidas temporárias que acabam virando permanentes. É sempre difícil remover um subsídio depois que ele foi criado. Aquela máxima do nada é mais permanente que um imposto temporário se aplica aqui também, segundo os críticos. E a condição de não demitir? Foi bem recebida ou também está na lista de críticas? Na lista de críticas, com certeza. O argumento é: como uma empresa, que talvez já esteja com dificuldade de receita por causa das tarifas, vai conseguir manter todo mundo empregado, ainda mais agora com uma dívida nova do empréstimo? É, a conta parece difícil de fechar para algumas. Pois é. Muitos veem isso como uma interferência do governo na gestão da empresa. E ainda tem dúvidas sobre a tal Câmara de Acompanhamento. Quem vai pagar por essa estrutura? Quem vai fazer parte dela? Não vira mais burocracia, mais custo? São perguntas que ficaram no ar. E as críticas não pararam nos detalhes técnicos, né? Parecem ter ido para a estratégia geral do governo também. Sim, algumas análises que a gente viu nas fontes sugerem que a própria forma como o governo conduziu a relação, a retórica usada, talvez tenha contribuído para essa situação com os Estados Unidos. Nessa linha de raciocínio, o pacote é visto por alguns críticos como uma espécie de muleta subsidiada, como se o governo tivesse, metaforicamente, quebrado a perna das relações comerciais e agora oferece essa ajuda que tem um custo alto. E mencionam a dívida pública nisso tudo. Mencionam. Citam que o próprio governo, em relatórios, já classificou a trajetória da dívida pública como insustentável. Então, mais gastos agora, mesmo que emergenciais, preocupam. E, politicamente, tem a crítica de que o Lula talvez tenha perdido a chance de criar uma frente nacional mais ampla contra as tarifas americanas. Preferiu, segundo essa visão, um discurso mais de nacionalismo, o que poderia ter gerado algum ressentimento em parte do Congresso, no Centrão, na oposição. Isso pode dificultar a vida da MP lá na frente, abrindo espaço para muitas emendas. E tem a questão que o impacto desigual, né? O pacote serve para todo mundo da mesma forma. Provavelmente não. As fontes citam exemplos como o setor madeireiro, onde algumas empresas dependem 100% dos Estados Unidos. Para essas, talvez nem o pacote seja suficiente para sobreviver. Enquanto isso, outras empresas, talvez menos impactadas pelas tarifas, podem acabar tendo acesso ao crédito facilitado e outros benefícios. É uma distorção que pode acontecer. Mas, para ser justo, tem um contraponto. Sim, é preciso dizer. Algumas medidas, como o adiamento de impostos, o diferimento, são vistas por alguns analistas como razoáveis em situações de emergência, desde que sejam, de fato, temporárias. E também se nota que o pacote parece mirar em setores específicos que estão localizados em regiões importantes politicamente, como a indústria moveleira no sul, por exemplo. Existe um componente estratégico aí também. É complexo. Um pacote grande, com muitas camadas, pontos polêmicos e interesses diversos envolvidos. Exato. E tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma reflexão importante, eu acho. Porque essa situação toda, a vulnerabilidade que essas tarifas dos Estados Unidos expuseram e o custo fiscal desse pacote emergencial, isso levanta uma questão maior. Qual deveria ser a estratégia de longo prazo do Brasil? Como a gente pode, de fato, diversificar nossos mercados de exportação e fortalecer nossa indústria de uma forma mais estrutural, para depender menos dessas respostas pontuais, reativas, a cada crise externa que aparece. Fica essa reflexão importante para todos nós. Agradecemos muito a companhia nesta análise. Obrigado por nos escutar e até o nosso próximo episódio.